Boa noite, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos a mais umas reflexões no lar. Hoje, a primeira quarta-feira do mês de maio, aqui nos encontramos reunidos para pensar um pouco mais sobre a forma como as leis universais devem ser refletidas no nosso mundo em que vivemos, neste mundo material, neste mundo de encarnados, neste mundo de desafios que nos são colocados diariamente para aprendermos a equilibrar toda a parte de material com a parte espiritual, no fundo, a nossa essência. E como vai sendo hábito, eu convido a todos para uma prece de harmonização, uma prece de tranquilidade e de ligação à nossa verdadeira essência, que é o nosso espírito. E assim convido a todos quem quiser para fechar os seus olhos, para melhor se ligar ao mais alto, inspirar profundamente para tranquilizar a sua mente. Amado Pai Celestial, de amor, de paz e de bondade, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, para em Teu nome e com o amparo dos Teus emissários, nós conseguirmos entender mais profundamente aquilo que a mente já sabe, que o pensamento já conhece, mas que a nossa consciência ainda não interiorizou. Para que ao interiorizarmos estas verdades maiores, nós possamos automaticamente agir de consonância com elas. E assim, amado Pai Celestial, te agradecemos tudo o que somos e tudo o que temos. Te agradecemos este dia abençoado. Te agradecemos o ar que respiramos. Te agradecemos a luz maravilhosa do sol, o brilho da natureza e o cantar dos pássaros que nos alegram e alegraram durante todo o dia. E te pedimos nesta hora que fiques connosco, fiques com cada um de nós, para que tenhamos boas intuições, bons pensamentos e possamos assim fazer o trabalho dentro de nós mesmos, com muito mais ligeireza, mais segurança e muito mais fé. E assim, amado Mestre Jesus, fica conosco hoje e sempre, e que assim seja. Gratidão. E assim, queridos companheiros, temos estado a refletir às quartas-feiras sobre o livro, as lições que nos traz o livro Sabedoria, a Lei de Deus no Pensamento dos Homens, que foi um livro psicografado por João Nunes Maia, editado pelo espírito de sua mãe, Maria Nunes, enquanto encarnada. E vamos hoje refletir sobre o capítulo 45, está na página 107 para quem tem o livro. Este capítulo é de veras curioso, porque ele nos leva mais uma vez, não é a primeira vez, mas mais uma vez, a refletir sobre a economia e intitula-se Ainda a Economia. E abre logo com uma frase de Emmanuel que nos lembra o Evangelho que nós tivemos aqui nos Caminhos de Amor e Paz na segunda-feira. Diz assim Emmanuel: há, porém, milhares de criaturas que se regozijariam com diminuta porção de sobras que te despencam da mesa. Lembrando-nos a todos os desperdícios que nós fazemos na nossa vida, aquilo que deitamos fora e que não partilhamos com aqueles que mais precisam, não é? Que não têm nem muitas vezes um décimo. E diz-nos então Maria Nunes: o mundo precisa mais de economia do que mesmo de abundância. Em todas as divisões de suas necessidades, a natureza é farta na sua oferta e pródiga nas suas doações. Não obstante, sempre desperdiçamos o que recebemos das mãos divinas, esquecendo-nos dos nossos irmãos que viajam conosco. Como se desperdiçam as coisas no mundo? Os banquetes que são realizados na terra, diz-nos Maria Nunes, oferecidos geralmente a quem já se encontra alimentado ou super alimentado, dariam para abastecer
de alimentos todos os lares carentes de pão. E esta reflexão, amigos, bate-nos em cheio, não é? E leva-nos a pensar como é que nós estamos de facto a gerir aquilo que nos é ofertado pelo bem maior. Como é que nós estamos a olhar para aquilo que temos, para aquilo que comemos, para aquilo que fazemos? E que olhar temos nós para aqueles que nem têm o pão na mesa? É esta a economia que os países precisam? É esta a economia que Maria Nunes diz que pensa que o mundo precisa mais de economia do que precisa de abundância? Porque a abundância existe. Ela está mal distribuída, não é? E, portanto, sabemos que o que nos falta a nós é boa economia, é boas pessoas que saibam pensar não só em si, mas nos outros. Pessoas que tenham já uma consciência ampla, sejam sábios no conhecimento intelectual que têm para o utilizarem para bem de todos. E isso falta de facto no mundo. Existem aqui e ali excelentes pessoas que isso fazem. Existem muitos de nós que isso fazem. Existem pessoas particulares que já têm esta consciência aplicada e existem muitas pessoas que o fazem, mas a nível de governos, a nível de quem gera a abundância, ou seja, gera os bens ao redor do globo terra, são muitos aqueles que não o fazem com sabedoria. São muitos aqueles que não pensam naqueles que não têm pão. E as leis vão-se vendo a surgir cada vez mais, diminuindo ainda mais o pouco que os menos abundantes têm, diminuindo ainda mais o pouco que a classe média, dita classe média, tem. E é esta classe média, na sua maioria, que individualmente e em nome particular vai fazendo o bem que pode. E os que têm muito? E os governos? E as congregações mundiais? Que tipo de economia nós temos? Continua Maria Nunes. Citemos à guisa de exemplo os encontros dos homens de poder, das famílias bem postas na vida, das festas oficiais, aquelas que comemoram os mais variados tipos de aniversário, etc. Essa economia poderia ser revertida para o banco da economia, em favor dos desempregados, dos doentes e das famílias em desespero, das crianças e dos velhos sem amparo, até que tudo pudesse alcançar a harmonia na força dos suprimentos. Esta é uma reflexão muito, muito profunda, porque é assim, não adianta, não é? Não adianta nós chegarmos ao fim do dia muito contentes porque temos muita abundância. Claro que nós ficamos satisfeitos porque conseguimos assim dar provisão às nossas necessidades, sem dúvida. Mas o que é que nós fizemos num dia a favor daqueles que nada têm? Que pensamentos temos nós em favor daqueles que nada têm? Congregamos-nos nós para criarmos uma sociedade diferente? Congregamos-nos nós para fazer ou fazer que aqueles que podem fazer e têm essa responsabilidade e esse poder o façam? E continua Maria Nunes. Os homens fazem movimento em favor de quase tudo na terra. No entanto, esquecem-se do mais necessário. Cuidar dos que sofrem toda a ordem de padecimentos. A escola é indispensável para as crianças em formação. Porém, a educação deve ser o primeiro passo e a alimentação o segundo. Eu vou ler outra vez. Porém, a educação deve ser o primeiro passo e a alimentação o segundo.
Antigamente eu recordo que havia a preocupação de que as crianças que iam à escola tivessem alimentações saudáveis. As próprias escolas tinham essa independência muitas vezes de dar o provir às crianças e muitos particulares tinham a liberdade de poder oferecer às escolas ou assumir a responsabilidade de garantir que a alimentação não faltasse nas escolas. A estruturação apareceu, a sistematização de processos também. Eles são maus? Não. A sistematização de processos é bom, no sentido em que tenta dar o provir em todos os lados e de todas as maneiras da mesma forma, garantindo assim uma gestão mais equilibrada. Então o que falta? Faltam os homens certos para o saberem fazer. Os homens não são os processos. Os homens têm que ter a consciência do bem. E quando estão em cargos de maior relevância, como aqui nos indica Maria Nunes, os homens têm que ter ainda mais essa sabedoria, essa capacidade maior de empatia e de se colocar no lugar dos outros. Todos os homens em todo o mundo que estão a desempenhar cargos oficiais estão ao serviço das populações. E é às populações que eles devem o provir. E também é às populações, para com as populações, que eles têm a responsabilidade de cumprir as suas tarefas. E isto é para levar-nos a pensar como é que nós, como aqui nos diz Maria Nunes, os homens deste planeta, nos organizamos para tudo e mais alguma coisa, sempre que preciso, nós organizamos. Então, e porquê é que nós nos organizamos a bem dos outros? Para os interesses de um bem maior. Hoje nós estamos bem, amanhã podemos não estar. Todos nós vamos para velhos. Todos nós vamos evoluindo no tempo. E que nos espera no futuro? Se nós começarmos a construir hoje uma sociedade mais equilibrada e mais organizada a favor da distribuição dos bens, a favor da distribuição da abundância, se nós começarmos a trabalhar dentro da nossa consciência com determinação, priorizando o bem, diminuindo os egos e olhando para as coisas com olhos de ver, nós vamos com certeza criar um mundo melhor quase no imediato. Não interessa nós termos muito dinheiro nos bancos. Os bancos podem falir. Não interessa, e é uma energia que está parada, não serve a ninguém. Não interessa nós ganharmos grandes ordenados se nós não conseguirmos distribuir pelo menos 1/10 daquilo que ganhamos para aqueles que são menos necessitados. Isso não tem valor. Porque nós chegamos todos a velhos, os bancos podem falir, a economia pode dar uma volta, as coisas podem ter outras proporções e outras direções, como muitos de nós já vivemos, já vivenciamos nesta encarnação muitas situações dessas. E o que é que nós fizemos para criar uma sociedade diferente, uma sociedade com regras mais fraternas de partilha e de interajuda, que possam nos ajudar a nós, ajudar os nossos filhos e ajudar todos os outros à nossa volta se alguma coisa desse género acontecer. O que é que nós fizemos na sociedade para criar condições entre nós, entre populações, para aguentar uma catástrofe? Estamos demasiado dependentes de governos que não pensam somente nas populações. Antes, pelo contrário. E essas situações gradualmente vão sendo expostas em todos os países, não só em Portugal ou no Brasil. E estão a ser expostas em todos os países, para que nós tomemos consciência de onde é que estamos a pôr a nossa responsabilidade, a nossa vontade e a nossa decisão. É urgente criarmos uma nova economia na prática, não no papel, não nos processos.
Na prática, criarmos uma economia entre as populações que se interajudem para que todos possamos ter o necessário, para que as nossas crianças possam ir para as escolas alimentadas, para que as escolas possam dar-lhes o alimento durante o dia em condições e para quando chegarmos a velhos, ou mais crescidos, como eu costumo dizer, nós estarmos tranquilos porque sabemos que temos quem cuide de nós, que são todos aqueles por quem nós cuidamos, antes de deixarmos de ter capacidade de o poder fazer. E isto é urgente, como nos diz aqui Maria Nunes. É urgente e Cristo já fala destas situações há 2023 anos que nós andamos a aprender nas diferentes reencarnações, a sermos mais empáticos, mais fraternos, a amparar-nos uns aos outros e a distribuirmos aquilo que nós temos. Não estará na hora de arregaçarmos as mangas e fazermos um pouco mais? O tempo, que é uma inexistência, mas que nesta terceira dimensão, ou neste mundo de provas e expiações existe, é escasso, é rápido e não espera por ninguém. É no hoje que nós temos que começar, não é? E se já começamos, fantástico, temos que ajudar os outros a compreenderem que têm que começar. E o que nos diz mais Maria Nunes? Impõe-se-nos a consciência para falar, até que os ouvidos ouçam e os corações deem sinal de que os que sofrem são nossos irmãos em Cristo e filhos de Deus. É justo, e sabemos disso, que os encarnados estão passando por provações. Entretanto, o nosso dever é buscar soluções para que esse fardo seja aliviado e a luta para que sejam minoradas as necessidades seja uma forma de conquistar a nossa própria paz. Os homens de posse precisam pensar na regra para não gastar em excesso, lembrando-se que existem mais criaturas e muitas delas passando fome, nus ou tendo sede de conhecimento. E tudo isto são carências. A sede de conhecimento também é uma carência. Nós temos que pensar que quando são dados grandes banquetes, como diz Maria Nunes, há aqueles que já não têm fome e até têm excesso, nós estamos de alguma maneira a lesar todos aqueles que não têm o básico para comer. A não ser que nós convidemos para esses banquetes aqueles que não têm o básico, ou a não ser que nós distribuamos bens em quantidade suficiente para os equilibrar e para os alimentar. Ou então que sejamos mais frugais nos banquetes que damos, que mudemos a forma de os dar, que não desperdicemos nem dinheiro, nem alimentos. Não criemos regras que servem àqueles que já têm, mas que impedem os que não têm de comer, como por exemplo, regras que existem, em que limitam a doação dos excessos. Essas regras existem. Essas regras estão em vigor e quem as não cumprir pode ser penalizado com multas. Que sociedade é esta? Se pode, deve fazer repartir. Repartir de tudo que o coração dê sinal e mostrar carência no seio da humanidade. O que você tem hoje pode lhe faltar amanhã, mas o que semeia, frutifica. Se plantar espinhos, certamente não colherá uvas. Cumpre entender que somente recebemos o que damos. Esta é a lei, irremovível e irrevogável. Lembre-se da sobriedade em todos os aspectos da vida, porque ela traz saúde para o corpo e paz para a alma. Dê com parcimónia, mas não deixe que ela vire usura. Se você acumula demais, para quem ficará o que acumula e que pode se perder? Faça circular seus bens,
dando serviço às mãos que precisam trabalhar, alimento ao que tem fome, conforto ao sem-teto e escola ao alfabeto. E jamais esqueça da educação das criaturas. Sirva de instrumento para que o amor cresça e vira em todo dentro da humanidade. E será compensado pela luz de Deus na abundância da vida. Queridos irmãos, perdão, perdão. Esta lição é uma lição muito séria. Aqui na Europa nós temos regras demais. Aqui em Portugal também. Temos regras que são muito úteis, temos leis que são muito úteis e temos leis que são feitas só para aqueles que já têm em abundância. E este género de coisas não pode acontecer. Temos leis que encobrem os que já têm abundância, limitando o acesso ao desperdício daqueles que têm fome. E quando eu falo de desperdício, não estou a falar de nada já deteriorado ou usado, estou a falar de bens. Bens que estão em perfeitas condições de poderem ser doados. Estou a falar daquilo que os agricultores muitas vezes deitam fora para não fazer baixar os preços dos bens no mercado. Estou a falar dos litros de leite que são desperdiçados e que são resultado do trabalho e da doação dos homens que cuidam dos animais e dos animais que doaram aquilo que era seu para o bem da humanidade, porque não cumprem os parâmetros das leis feitas pelos homens. Quando nós temos milhares de crianças a morrer de fome no mundo, quando nós temos milhares de pessoas na Europa a morrer de fome, quando nós temos milhares de irmãos nossos no mundo a morrer de fome. Que sociedade é esta? Que economia é esta? E aqui podíamos estar o resto da noite a conversar. Queridos irmãos, esta lição não é fácil, nós temos que a enquadrar no bem maior e temos que criar todos nós consciência, sem medo, para entendermos aquilo que estamos a fazer. Os olhos que fechamos a estas coisas, as consciências que não deixamos que se expressem, a paz que tiramos de nós mesmos. Nós não temos muito mais tempo. Nós temos que agir quando podemos. Amparemos o que pudermos ao nosso lado, ao nosso redor. Façamos o bem que pudermos e façamos o bem também com palavras e ações diretas que possam criar diferentes consciências. Não temos que ser todos políticos, nem o devemos ser, mas temos e devemos que ser todos humanos na ascensão plena da palavra, que quer dizer que temos que ser todos empáticos, fraternos e apoiar-nos uns aos outros. Queridos companheiros, seja a todos uma noite abençoada, que a luz do nosso Pai Maior possa ficar no coração de todos vós. E antes de dormirmos, possamos nós elevar o nosso pensamento ao alto e pedir força e coragem, pedir orientação para nos unirmos como um todo e podermos ir trabalhando à medida do trabalho que temos neste plano, nesta vida, para mudar as injustiças criadas pelos homens e amparar aqueles que não têm nem o que comer e que não têm o conhecimento para distinguir o que é o bem do mal. Que a vossa luz, a vossa paz e o vosso amor, amado Pai Celestial, fiquem no coração de todos nós. E que o nosso amado Mestre Jesus, regente do nosso planeta Terra, assim como de outros orbes, nos possa fortificar, possa iluminar a cabeça daqueles que estão no poder, abrindo a consciência às verdades maiores.
para que nós possamos, assim, em conjunto e em harmonia, não em antagonismo, não com maldade, não com revolta, mas com harmonia, com compreensão e com perdão, podermos todos ajudar uns aos outros, como irmãos que somos. E fica connosco, amado Mestre Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, eu desejo a todos uma noite abençoada, que o nosso amado Mestre Jesus possa ficar no coração de todos e que nós possamos reunir-nos na próxima sexta-feira para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, em parceria com os nossos queridos irmãos, amigos do bem, São Paulo. E que assim seja. Uma noite abençoada para todos. Até sexta.